E aí, gente, bora ver um resumo de trigonometria aqui. Bom, nesse vídeo nós vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, e vamos chegar aos ângulos notáveis. Vamos fazer algumas operações e chegar ao valor do seno e cosseno de 30, 60 e 45 graus, tá bom? Então, para dar início a esse resumo, a essa aula, nós vamos então dar uma olhada na definição de ângulo. O ângulo ele é a figura formada por duas semirretas de mesma origem, ou seja, de mesma origem ou de mesmo vértice, tá? Essa figura que se forma aqui pela concorrência dessas duas semirretas, tá bom? Não ficou tão legal, mas é esse cara aqui. Numa definição tosca de ângulo, ele é a abertura entre duas retas, ou semirretas. A unidade que nós vamos usar nesse vídeo é o grau. O grau ele é 1 sobre 360 de circunferência, ou seja, nós dividimos uma circunferência em 360 partes. Uma parte dessa circunferência é o que nós chamamos de grau, tá? Então, nessa parte da aula, nós vamos nos atentar às razões entre os lados. Vamos ver quantas razões nós conseguimos fazer aqui. B sobre A, C sobre A, tá? E o B sobre C. Nós conseguimos essas três razões aqui. Óbvio que tem mais três, que é secante, cossecante, cotangente, mas para início de conversa nós vamos trabalhar só com seno, cosseno e a tangente, tá bom? Em outro vídeo, explorando o ciclo trigonométrico, nós podemos dar uma olhada nas demais aí, tá? Essa relação entre o lado oposto e a hipotenusa, porque B e C nós chamamos de catetos, né? E para cada cateto nós colocamos um adjetivo para ele, né? Esse aqui é o cateto oposto, porque ele está em oposição ao ângulo. Esse aqui é o cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo. E essa aqui é a nossa hipotenusa, tá? Essa relação aqui do cateto oposto sobre a hipotenusa, essa razão nós chamamos de seno θ, tá? Que o nosso ângulo aqui é o θ. Essa razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa nós chamamos de cosseno θ. Essa razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente nós chamamos de tangente de θ, tá bom? Antes de ir para a próxima parte da aula, que é chegar nos ângulos notáveis 30, 45, 60 graus, eu vou colocar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o nosso velho conhecido teorema de Pitágoras, que você já deve ter ouvido falar aí na sua vida, que é a nossa hipotenusa ao quadrado é igual a o quadrado dos catetos. É claro que já ouviu falar, né, cara? Tá até na música dos Mamonas Assassinas, que, se eu não me engano, o quadrado dos catetos é igual a um palavrão do quadrado da hipotenusa, enfim. É uma coisa assim, tá? Você pode pesquisar a música dos Mamonas aí. Tá bom? Então vocês entenderam aqui que é o teorema de Pitágoras. A demonstração do teorema de Pitágoras ela é bem geométrica e eu não vou fazer aqui. Basicamente, seno, cosseno e tangente, a princípio, é a razão entre os lados aqui. Depois isso é generalizado e nós vemos o seno, cosseno e a tangente não mais como uma simples relação num triângulo retângulo, mas sim como uma função. Vamos começar aqui pelo ângulo de 45 graus. Vamos chegar no valor do seno e do cosseno do ângulo de 45 graus a partir de um quadrado, tá? Um ângulo de 90 aqui. Isso aqui é um ângulo de 45. E aí você que já estudou sobre triângulos vai olhar para mim e vai dizer... Olhar para mim não. Vai olhar para essa figura e vai dizer... Opa,
Isso é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem dois lados e, por conseguinte, dois ângulos iguais, tá? Bem simples aqui, vamos chamar esse lado de x e vamos descobrir esse x em função de L, usando o teorema de Pitágoras, né? A gente sabe que x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado é 2L ao quadrado, eu somei os L's aqui. E o x, portanto, ele vai ser L raiz de 2, tá? E agora, nós sabemos que o seno é o nosso B sobre A, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, o seno θ aqui, o seno θ é o nosso C sobre A, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, nós sabemos o valor da hipotenusa e também sabemos o valor dos catetos aqui, que é igual a L. E vamos lá. No caso do ângulo de 45 graus, o nosso seno θ é igual ao cosseno θ. E nós podemos descobri-lo dividindo um dos lados por sua hipotenusa, né? Um dos catetos pela hipotenusa. Então, cateto vale L aqui, nossa hipotenusa vale L raiz de 2, tá? Nós vamos cortar aqui, isso fica 1 sobre raiz de 2, racionalizando, porque não é muito legal ter números irracionais no denominador, tá? Então fica raiz de 2 sobre 2. Nós chegamos ao valor do seno e do cosseno de 45 graus, tá bom? É raiz de 2 sobre 2. Agora, nós vamos chegar ao cosseno e o seno de 30 e 60 graus. Para isso, nós vamos utilizar um triângulo equilátero. E eu já me adiantei, eu tracei a altura desse triângulo equilátero aqui. Você pode ver que a altura também é a bissetriz, no caso do triângulo equilátero aqui. Então, esse ângulo ele é dividido ao meio. Logo, esse beta aqui, como eu já coloquei, vale 30 graus, porque eu dividi, né? A gente sabe que o triângulo equilátero ele tem ângulos de 60 graus, todos os ângulos são iguais, eles valem 60 graus. E o nosso alfa vale 60 graus, porque ele é um ângulo aqui do nosso equilátero que não foi alterado, tá bom? E o primeiro passo, assim como eu fiz no nosso quadrado, para chegar ao cosseno e o seno do 45 graus, é descobrir esse h aqui, no caso do quadrado foi o x, é descobrir esse h em função desse k. Esse k é o valor do lado, é um qualquer aí. Então vamos lá, vamos descobrir aqui. Eu desenhei esse triângulo aqui, que é a metade do nosso equilátero aqui do lado, para ficar mais fácil, para a gente conseguir ver, tá? Esse lado é k sobre 2, porque eu cortei ao meio aqui esse lado. Isso aqui é o ponto médio do lado, tá? Então, dividir por 2. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que k ao quadrado é igual a k sobre 2 ao quadrado mais o h ao quadrado. Agora, nós vamos passar para esse lado aqui, k ao quadrado sobre 4 igual a h ao quadrado, para isolar e a gente conseguir saber o valor de h em função do k. Isso aqui vai ficar 3k quadrado sobre 4 é igual ao h quadrado. E quando nós tirarmos a raiz, isso vai ficar k raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do h, tá bom? E o h é o nosso cateto adjacente. Então vamos primeiro ver aqui o seno e o cosseno do beta.
E o nosso beta vale 30 graus, como eu disse no início. Seno do beta é o cateto oposto, é o K sobre 2, sobre a nossa hipotenusa, que vale K. Resolvendo isso aqui, nós chegamos a meio, que é igual ao seno de 30 graus. Agora vamos ver o cosseno de 30 graus, que é o cosseno de beta. Para isso nós vamos usar esse valor da altura que nós descobrimos aqui. Então o nosso cateto adjacente, que é o nosso H, que vale K raiz de 3 sobre 2, sobre a nossa hipotenusa, que vale K. E resolvendo isso aqui, nós chegaremos em raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno de 30 graus. Agora vamos ver o valor do seno e do cosseno de 60 graus. Vamos tentar usar o mesmo triângulo aqui. Lembrando que o 60 graus ele é o nosso alfa, e lembrando também que o nosso H vale K raiz de 3 sobre 2, tá bom? O seno do alfa, o alfa no nosso triângulo está aqui em cima, então o nosso cateto oposto agora é o H, tá? Eu tô virando esse triângulo, então o nosso seno vai ser K raiz de 3 sobre 2 sobre K, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o seno de 60 graus, tá bom? E o nosso cosseno de alfa, que agora é o nosso cateto adjacente, que está ao lado do nosso ângulo alfa, que seria o cateto oposto do 30 graus, mas agora é cateto adjacente, que é o K sobre 2 sobre K, que dá meio, que é igual ao cosseno de 60 graus. Beleza! Tá bom, então até agora nós desvendamos aí o seno, o cosseno de 30, 45 e 60 graus. Faltou a tangente que é a razão entre seno e cosseno. Vocês vão ver que no fim a gente vai ter os ângulos ali para nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Nós vamos construí-la aqui. Então vamos para a tangente. Tangente de 45 graus. É o nosso seno θ sobre cosseno θ, que é igual ao nosso B sobre C, tá bom? E no caso aqui é raiz de 2 sobre 2, isso aqui vale 1, essa é a tangente de 45 graus. Agora, vamos na ordem do vídeo. Vamos para a nossa tangente de 30 graus, que também é seno sobre cosseno. Nosso seno vale meio e o nosso cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Invertendo aqui, nós vamos ter 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, teremos raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa tangente de 30 graus. Agora vamos para a tangente de 60 graus. O nosso seno é raiz de 3 sobre 2. E o nosso cosseno vale meio. Então, resolvendo isso aqui, nós teremos raiz de 3. Beleza! Então nós temos agora a tangente de 30, 45 e 60 graus. Agora, para finalizar, nós vamos construir a nossa tabelinha dos ângulos notáveis, né? Então, seno, cosseno e tangente 30, 45 e 60 graus. Então, vamos construir a nossa tabelinha. Voltando lá, quanto que vale o nosso seno de 30 graus? Vale meio. Então, vamos colocar o meio aqui. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Vale raiz de 3 sobre 2.
Então vamos colocá-lo aqui. Quanto que vale a nossa tangente de 30 graus? Ela vale raiz de 3 sobre 3. Então vamos colocá-la aqui. Quanto que vale o nosso seno de 45, que também é igual ao cosseno de 45? Vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale a nossa tangente de 45? Ora, vale 1. Beleza, então vamos colocar o 1 aqui. Quanto que vale o seno do nosso 60 graus? Então vamos olhar aqui o que a gente fez. O seno de 60 graus ele vale raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Ora, ele vale meio. E a nossa tangente de 60 graus, ela vale raiz de 3. Olha aí, então nós construímos a nossa tabela dos ângulos notáveis. Agora você não precisa mais decorar, tá bom? Você sabe como chegar a essas coisas. Então, eu espero que você tenha entendido, espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. A intenção é fazer um resumo bem resumão mesmo. E é isso aí, obrigado. Clique em gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para que eles aprendam de vez seno, cosseno e tangente, eles parem de colar nas provas, porque colar em prova não é legal. E é isso aí, valeu!